Vamos orar, feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos, meu Pai, obrigado por essa tarde maravilhosa, por estarmos na sua casa. Que o Senhor, Pai, possa falar conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa, que nós possamos entender, Senhor, algumas coisas, alguns princípios, para que nós possamos, ó Pai, te adorar e te louvar com qualidade, Senhor, e na beleza da sua santidade. Eu te louvo, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, a partir do 13. Pega um paninho para me apagar aqui depois. Um apagador, paninho, tudo. Ezequiel 28, a partir do 13. Vamos lá. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias, sardônio, topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo, e em ouro trabalhado eram os teus, em ouro trabalhado eram os teus tambores e as tuas flautas. Foram preparados no dia em que tu fostes criado. Tu eras o querubim ungido, protetor, te estabeleci sobre o santo monte de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. Foste perfeito em teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Não tem como a gente partir do princípio de falar de louvor e adoração se a gente não partir do princípio do luzeiro, de Lúcifer. Que a Bíblia fala assim que os tambores, as flautas, enfim, tudo foi criado, tudo veio à existência no dia que ele foi criado. Então era algo que estava nele, amém? Era algo que estava nele. Todo tipo de tambor, enfim, flauta e outros sons estavam nele. Isso vinha dele, de dentro dele. E a gente sabe que ele foi estabelecido, lá no Santo Monte de Deus. Aqui era o Éden e tal. Vocês conhecem, né? Você conhece, né? Sim. Vocês tudo conhecem já. Amém. Tudo aluno do apóstolo. Então aqui ficavam as congregações de anjos e tal. Aqui algumas árvores. Aqui é o Éden original, certo? Aqui estava o Monte de Deus, onde ficava a plataforma e tal. Aqui, bem aqui na frente, aqui ficava, isso é importante, ficava o altar de incenso, amém? Amém. O altar de incenso. Era aqui que Lúcifer pegava as pedras, tal, subia e depositava aqui as pedras afogueadas, que era o altar de incenso. Então o papel dele era esse. O papel dele era pegar as pedras, subir aqui e colocar as pedras aqui no altar de incenso. Para quem não sabe, o altar de incenso é o combustível do trono de Deus. Amém? Chegou um dia que Satanás foi e se corrompeu. A Bíblia fala assim, presta atenção, isso é sério. Fostes perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos lá. Então, o portador da adoração do céu era Lúcifer, sim ou não? Sim. Ele pegava toda a adoração do céu e depositava perante o altar de incenso que fica na frente do trono de Deus, certo? Vamos partir desse princípio. Então vamos lá. Então Lúcifer, ele pegava toda essa adoração e levava até Deus. Porém, chegou um dia que se achou iniquidade nele. E ele começou a fazer as coisas, ele começou a trabalhar, a fazer esse trabalho que ele fazia para Deus, com a iniquidade dentro dele. E para ele, Gabriel, se tornou normal isso. Ele continuou pegando as pedras, porém, por causa do comércio, que ele pegava algumas para ele construir o trono dele, ele levava as outras até o altar de Deus e depositava lá, certo? Mas só que a iniquidade estava nele, Deus não falou nada e ele continuou fazendo o mesmo trabalho e achando que tudo estava normal. Entendeu? É esse ponto que eu quero bater aqui. Ele achou que tudo estava normal quando ele trabalhava com a iniquidade. A iniquidade estava nele, ele trabalhava com a iniquidade e ele achou que tudo estava normal. Porém não tem como, presta atenção, não tem como a iniquidade estar nele e o som também saía de dentro dele. Como é que
que como é que ele ia trabalhar com as duas coisas junto dentro dele? A Bíblia fala assim que não pode de uma fonte ruim jorrar águas boas, e nem de uma fonte boa jorrar águas ruins. Então não tem como. Então vamos lá. Então ele achou iniquidade dentro dele, e você vai entender um pouquinho o que é adoração. Então vamos lá. O que são os anjos? Alguém sabe me responder o que são os anjos? O que é os anjos? Certo, ser celestial, mas que mais? O que são os anjos, Manuel? Sabe? São ministradores ao nosso serviço. Ao serviço daqueles que têm o direito da salvação. Isso. Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos são espíritos ministradores. Repita assim comigo: espíritos. Repete igual, moça. Estamos em uma massa aqui, vai. Espíritos ministradores. Então, certo. Então, se eles eram espíritos ministradores, então vamos lá, Gabriel. Aí pegou, hein? Espíritos ministradores. Então, vamos lá. Para estar na condição de um adorador, precisa-se estar em espírito. Vamos lá, agora vocês pegaram. Para estar numa condição de quem trabalha e contribui para que o altar de incenso de Deus venha a ser abastecido, tem que estar em quê? Em espírito. Em espírito. Vamos lá, então os anjos são espíritos ministradores, certo? Certo. Enquanto isso acontecia lá, que você já sabe muito bem, Deus estava fazendo a sua igreja, formando a sua igreja. E para que nós fomos criados? Você sabe para quê? Para o louvor da glória de Deus. Isso, cara, vocês estão muito bem, eu amo vocês, já é o segundo que responde. Então Efésios capítulo 1, verso 12 fala exatamente o que o Gabriel falou. Efésios capítulo 1, verso 12. Vou colocar os textos aqui, porque depois aí eu falei Hebreus capítulo 1, verso 14 e Efésios capítulo 1, verso 12. Esse aqui fala que nós fomos criados para louvor da sua glória. Então, enquanto Satanás achava, Lúcifer não, na verdade não é essa a linguagem certa, o certo é Luzeiro. Lúcifer, quem falou foi alguns pais da fé nossa aí, mas a certa palavra é Luzeiro. Então, enquanto Luzeiro achava que ele estava enganando a Deus, entre aspas, Deus estava lá no seu laboratório criando nós, a igreja, amém? Não é todos que Deus criou para louvor da sua glória. Deus criou a igreja para louvor da sua glória, amém? Amém. Então, amém. Então eu quero que vocês entendam agora isso aqui. Cadê o meu apagador que Isso vai apagar. foram formalizados aí? Vai, eu acho que vai. Vai apagar, mas dá um jeito aqui. Então a gente agora, você vai entender agora a condição de um adorador. A gente sabe que o altar de incenso que eu falei aqui, que ficava no trono de Deus, ele ficava na frente do trono de Deus. E quando Moisés foi fazer o tabernáculo, ele também fez o altar de incenso, sim ou não? Sim. Ele fez o altar de incenso também. E alguém sabe onde ficava o altar de incenso? No lugar santo. No lugar santo. Então no templo de Moisés ficava no lugar santo. Vamos lá, no lugar santo, vamos lá. Vou desenhar um homem aqui. Esse é o homem, corpo, alma e espírito. Vou desenhar aqui, ó. Aqui é o Santíssimo, aqui é o lugar santo e o átrio, certo? Quem sabe o que ficava no átrio? A bacia. A bacia. É. E o Bacia e o altar de sacrifício. altar de sacrifício, o holocausto. E aqui no santo lugar? No santo lugar, a mesa dos pães, A mesa, o altar do incenso o altar de incenso, e candeeiro. Isso. Candeeiro. E no Santíssimo a? Arca da Aliança. Certo. Vamos lá. Vamos partir desse princípio. Assim como no tempo de Moisés, né? Ou Moisés? Moisés. No tempo de Moisés, Aí. a gente tinha uma divisão aqui, certo? Havia uma divisão do santo lugar com o Santíssimo e do átrio com o santo, certo? Certo. Duas cortinas, sim ou não? Sim. Assim também o homem tem duas divisões, olha aqui, ó. Eita.
certo? Certo. O homem também tem duas divisões. A divisão do átrio com o santo lugar ficava aqui, ficava 5 colunas aqui, Dos 5 ministérios. os 5 ministérios, e aqui ficava 4, amém? A divisão do corpo com a alma, o que é? Ah, irmão, você está de brincadeira. Os 5, não? Não. Qual a divisão do corpo com a alma? Qual a divisão do corpo com a alma? Qual a divisão da alma com o espírito? Hã? Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos lá. Do corpo com o espírito é a alma. Não. A divisão do corpo com a alma, É a mente. do corpo com a Eu alma. costumo desenhar uma lâmpada. A mente. E da alma com o espírito? A esposa. Coração. A esposa vai soprando aqui no Vamos lá, o coração, certo? Sim ou não? Certo? A divisão do corpo com a alma é a mente, da alma com o espírito é o Coração. Assim como havia divisões no tabernáculo, havia divisões também, há divisões no homem, certo? Certo. Então, Davi falou um dia o que? Guardei a tua palavra no meu Coração. Por que na mente não? Porque o coração tem a ligação com a alma e com o espírito? Também. Mas no coração, que não tem nada a ver com esse coração, tá bom? O coração, ele não esquece, a mente esquece. Você pensou no negócio agora, precisa fazer um negócio daqui a pouco. Daqui a pouco você esquece. Mas quando está no coração, você não esquece. Por isso que Davi falou assim: guardei a tua palavra no meu Coração. Então todas as vezes que você ouvir a palavra, que você lê a palavra, você fala assim: Senhor, guarda essas palavras não na minha mente, mas guarde no meu coração. Porque quando você estiver ministrando, Mateus capítulo 10 fala assim: não vos preocupeis do que é vez de falar. Porque naquela mesma hora, o Espírito, que juntamente com o Espírito Santo, que vai morar aqui junto com você, vão se tornar um. Que o Espírito vai te falar aquilo que você tem que falar, vai te dizer aquilo que você tem que falar naquele momento. Ou seja, quando você guarda aqui, o Espírito te ajuda a falar aqui. Pegou? Certo. Ou tô muito rápido ou não? Tem como mais devagar? Não. Então vamos lá. Então vocês partindo desse princípio, vocês entenderam que existe alguns véus para ser rompido em nós. Agora pegou, hein? Existem alguns véus dentro de nós que precisam ser rompidos. Então vamos lá. Voltando para o luzeiro. O luzeiro, ele trabalhava com a adoração do céu, certo? Certo, Tati? Certo. Certo, Larissa? Certo. Certo, Gabriel? Certo, Larissa? Certo. Então ele trabalhava com a adoração do céu, sim? Então quer dizer que, vamos lá, até o dia que se achou iniquidade nele, ele fazia um trabalho perfeito. Um trabalho perfeito. Então vamos lá. O que é adoração para vocês? O que é adoração para você, Léo? O que é adoração para você? Vamos lá, qualquer um pode falar para mim aí. Pegar aqui os desenhos, quem tiver na filmagem aí, depois você printa essa tela, então você guardar o desenho com você. Aí fica fácil. O que é adoração? Vamos lá, alguém pode me responder, pelo amor de Deus aí? Adoração é um estilo de vida. Boa, Gabriel. Vamos lá, o que mais? Meu Deus. Realmente, da Deus. O que mais? Fala, Larissa, ministra do Senhor. Vai, Larissa, você é boa, vai, Larissa. Eu gosto de você falando, vai. Vai ficar gravado para sempre isso aí, hein? Isso aí é poderoso, vai. Fala. Acho que a adoração é... Não tira esse acho daí. A adoração é a expressão da sua gratidão ao Senhor. Certo. O que mais? Eu acho que a adoração Tira o é acho. uma forma. É verdade, a adoração é uma forma de falar com Deus, porque muitas vezes a gente não consegue expressar com as nossas palavras. Por isso que tem os louvores que tem as palavras perfeitas para a gente. É uma boa opinião, um bom argumento. Então vamos lá. Adoração é o seguinte: adoração não tem nada. Tem a ver também com louvor, que é uma forma de você adorar a Deus, certo? Certo. Adoração, você adora a Deus com a sua vida, certo? Adoração a Deus é ter uma vida com Deus, porque a palavra adoração vem de ajoelhar, se prostrar, enfim, e outros atributos. Então, adoração tem a ver com a sua vida,
enquanto a vida do luzeiro era perfeita, ele conseguia expressar o que para Deus? Louvor. A verdadeira adoração. Quando ele se corrompeu aqui dentro, ele tentou expressar para Deus, mas Deus já sabia que não era uma verdadeira adoração. Então vamos lá, a partir desse princípio, não tem como você querer enganar Deus aqui, se aqui dentro não estiver louvando a Deus, não estiver adorando a Deus aqui dentro primeiro. A gente só expressa aquilo que está aqui dentro. Se você tentar enganar Deus expressando algo aqui e outra coisa está aqui dentro, Deus não recebe o seu louvor e a sua adoração. Então quer dizer que, vamos lá, se a sua vida não adora a Deus, não tem como você chegar na igreja e querer adorar a Deus. Mas pastor, tem pessoas que choram, mas eles choram não da presença de Deus, eles choram de emoção. Sim. Pastor, o senhor está louco? Não estou louco não, vou desenhar aqui de novo para você entender. Eles choram de emoção. Na alma estão a vontade, o intelecto e os sentimentos. Estão aqui, ó. Então, esse véu aqui não se rompeu dele, ele está aqui, o louvor dele está aqui, ó. Então ele louva, ele chora, ele se emociona, mas só que o véu ainda não rompeu aqui. Pegou? Então, se você não tiver uma vida com Deus em espírito, você não pode ser um adorador. Pegou? Se você não tiver uma vida com Deus em espírito, você jamais será um adorador. O que foi, Alice? Até sei lá. Você arrumou aí. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9 fala de um tabernáculo de uma forma diferente. Hebreus capítulo 9, verso 2, alguém pode ler para mim? Hebreus capítulo 9, verso 2 fala de um tabernáculo diferente. Vê como está esse tabernáculo aí, você vai comparar com o de Moisés que eu desenhei. Olha a diferença. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Vai, vamos lá. Estavam o quê? O candeeiro, a mesa e a mesa onde expunham os pães, certo? Isso. Certo, e agora? Se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Então quer dizer que esse tabernáculo de Hebreus não tem átrio. Esse tabernáculo de Hebreus só tem santo lugar e o santíssimo lugar. Isso fica para outro dia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nesse tabernáculo de Hebreus, no santíssimo lugar está o quê? O altar de incenso. Como o altar de incenso foi para lá, Gabriel? Como o altar de incenso foi para lá no santíssimo lugar? E presta atenção, e é lá que tem que ser levado o quê? A adoração, a oração, a adoração, o louvor tem que ser levado aqui. E por que agora? Vocês sabem muito bem que a arca, que a tampa da arca onde ficam os querubins, simboliza o trono de Deus, sim ou não? E junto com o trono de Deus está o quê? O altar de incenso agora em Hebreus. Assim como é lá no monte, que tem a plataforma e o altar de incenso está aqui na frente. Pegou? Então alguma coisa aconteceu aí, sim ou não? Sim. Alguma coisa aconteceu. Então quer dizer que com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, alguma coisa aconteceu. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu foi rasgado. Tá difícil. O véu foi rasgado, certo? O véu foi rasgado para quê, Larissa? Para nós termos livre acesso. Não. Para a mesa do incenso se juntar à arca. Também, isso também, o Gabriel pegou. Primeiro, o véu se rasgou, não foi para nós entrar. Você está no Santíssimo Lugar lá hoje? Não. O véu se rasgou para Deus sair. Você não dando nenhum glória a Deus por isso, hein? É que ainda está processando. Então vamos lá. Então o véu se rasgou de alto a baixo, sim ou não? Sim. Se rasgasse de
de baixo para cima, iam falar que o homem que rasgou. Mas como foi de alto a baixo, foi o próprio Deus que rasgou. Certo? E o véu se rasgou para quê? Para Deus sair. Para Deus sair. Não foi para nós entrar. Foi para Deus sair e entrar em qual tabernáculo? Ah, irmãos, puxa vida. Para entrar em qual tabernáculo, meu? Em você. Certo? Glória a Deus. Em você. Foi para entrar. Ele saiu de lá de dentro para entrar em você, certo? Agora você é um tabernáculo. Vamos lá, hein? Você é um tabernáculo, cara. Então quer dizer que você pode medir até onde Deus vai. Se você colocar um véu, ele vai até a sua alma, a sua mente. Se você abrir o véu para ele, ele vai até o seu espírito. Então é você que define onde Deus... Mas pastor, não é possível. Isso é possível sim. Lá em Êxodo capítulo 19 fala que o povo falou assim: sobe tudo no nosso lugar, Moisés, mas nós não vamos subir. Certo? Porque ele havia determinado lá no monte, lá onde estava Moisés, ele havia determinado 3 dias. Por que 3 dias? Porque é o átrio, o santo e o santíssimo. Pegou 3 dias. Então o átrio, o povo falou assim: não, deixa nós no átrio aqui, e o Senhor vai subir lá no santíssimo para nos representar. Então quem determinou o limite de Deus agir não foi o próprio Deus, foi o homem. Pegou aí? Então você que vai limitar Deus e um pouco mais profundo em você ou não? É você. Então vamos lá. E eu estou dizendo isso para quem chegou agora. Estou dizendo que não é possível adorar aqui, ó. Aqui é o homem, espírito, alma e corpo. Não é como adorar Deus aqui. Só tem como adorar Deus ser um verdadeiro adorador aqui. Pegou? E existe véu os homens aqui. Existe um véu aqui e um véu aqui. Que aqui a divisão do corpo com a alma é a Mente. É a mente. E da alma com o espírito é o coração. Então existem 2 véus aqui que precisam ser rompidos para Deus chegar aqui. E se Deus não chegar aqui, você não consegue ser um verdadeiro adorador. Certo? Vamos lá. Tem quantos minutos ainda, Gabriel? E aí? Tem 8. 8 minutos. Vamos lá, vou encerrar então. João capítulo 4. Vamos lá. Pastor, agora me prova que para mim ser um verdadeiro adorador tem que ser com a minha vida primeiro. Não tem nada, não tem a ver apenas com louvor, tem a ver com a minha vida primeiro. Vamos lá. João capítulo 4. João capítulo 4, o verso é o de número 22. Quem pode ler? 4:22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Não, isso aí é muito sério, hein? Falou o quê? Peraí, o Pai faz o quê? O Pai procura os tais para o adorá-lo. Até agora eu fiz uma introdução com vocês, amém? Agora que eu vou aplicar o texto. Então quer dizer que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, sim ou não? Sim. Por quê? Agora alguém tem que me responder o porquê. Porque o Pai verdadeiro adorador adora em espírito, precisa rasgar o véu e entrar e adorar em espírito, porque Deus é espírito. Certo, uma boa argumentação. Mas por quê? Ainda tem uma coisa maior aí. Porque o que acontece? Quando o infeliz lá de Ezequiel 28 se rebelou, o infeliz lá de Ezequiel 28 se rebelou lá no monte, aqui é a cidade, tá? Lá no monte, lá onde existiu o Éden original, que é aqui. Quando o infeliz se rebelou aqui, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Desfalcou os adoradores aqui de baixo, porque 1/3 parte dos anjos Foi embora junto com ele. caiu para as regiões celestiais, juntamente com ele, amém? Sim. Então, desfalcou os adoradores aqui, certo? Certo. Desfalcou, Manuel. Então quer dizer que Deus está à procura de quem possa vir para onde? Ah, meu Deus. Ah, puxa, isso aí também não Está dá. procurando 1/3 do que foi embora. 1/3 do que foi embora, ele está à procura? Calma, o Pai está à procura. Não está falando Cristo, está falando o Pai. Está à procura Piorou, pai. de verdadeiros adoradores. Então vamos lá. O Pai está à procura para preencher o quê?
Uma terça. A terça parte que caiu aqui, então desfalcou aqui embaixo. Aqueles que afogueavam as pedras, desfalcou aqui embaixo. Então ele está procurando quem pode estar na terra em espírito. Nossa. Que se coloque na brecha do céu. Puxa. Alguém pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia. Ele está procurando alguém em espírito na terra. Meu Deus. Que tome o lugar de alguém que desfalcou aqui. Não vou nem cantar mais hoje. Isso aí é demais. Mas isso não é nada ainda. Não comece. É sério, isso não é nada ainda. Eu gostaria de ter mais tempo. Mas só que a gente tem que respeitar porque tem uma programação hoje. Então, para me encerrar é o seguinte. Você precisa estar em espírito para você entrar aqui. Senão, você não é verdadeiro adorador. Certo? Se você não tiver em espírito, não tem como você ser verdadeiro adorador. Não tem como você suprir o lugar aqui dos anjos que caíram. Por isso que ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque só pode ser verdade aqui se você adorar em espírito aqui primeiro. Essa é a sequência. Quem adora, se não adorar em espírito, está adorando em mentira. Quem não adora em espírito está adorando em mentira. Então Deus não recebe essa adoração. Agora só pode ser verdadeiro adorador quem adora primeiro em espírito, para depois adorar em verdade. Porque os anjos que caíram, eles são espíritos ministradores. Então pronto. Então nós temos que se colocar na condição de anjo para poder adorar a Deus. Meu Deus. Puxa. Meu Deus. Temos que se colocar na condição de anjo para poder ser verdadeiro adorador. Agora fala assim, o senhor está de brincadeira. Fala assim, o senhor está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Está de brincadeira com essa explicação, fala. Está de brincadeira. Fala assim, me prova que eu posso chegar aqui. Me prova que eu vou te provar agora. Puxa. Termino agora, Hebreus capítulo 12. Se você entender, você vai dar um glória, hein? Puxa. Hebreus capítulo 12. Se você entender, você vai dar um glória, hein? Olha só. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas vós tendes chegado... Não, vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Capítulo 12, isso, verso 18, vamos lá. Capítulo 12, verso 18. Porque não haveis chegado ao monte palpável. Que monte que era? Aquele lá de Moisés. Vós não teis chegado ao monte palpável, de fogo ardente, de trevas, de obscuridade. Lembra lá no monte que então houve trevas, tremeu o monte lá e tal, houve trovões e tudo mais. É esse monte aqui que está falando. Nem ao som de chofar, nem a voz da palavra, que era a palavra que estava descendo, que os anjos estavam rodeando a palavra. Alguém sabe disso aí? Está em Deuteronômio capítulo 33. Deus queria se encontrar com o povo para revelar para eles a palavra, colocar a palavra dentro do coração deles. Então eles rodeavam a palavra assim, ó, e os anjos davam glória, e a palavra estava uma palavra flamejante no meio deles, e eles davam glória, e aleluia, e descendo até chegar no monte. Mas só que eles não entenderam isso. Eles não entenderam essa grandeza que aconteceu com eles. Vamos lá. Capítulo 12, verso 19. Nem ao som de chofar, nem a voz da palavra, cujos ouvintes rogaram que não lhes falasse mais. Por isso que eles falaram assim, não fala mais, vai lá Moisés, ouve você, porque a gente não quer mais ouvir a palavra. Meu Deus. Porque eles não podiam suportar o mandamento. Puxa. Se ainda um animal tocar no monte, será apedrejado. E o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Até Moisés falou: estou com medo também. Agora para vocês é assim. Mas vós, que é a igreja, tendes chegado ao monte Sião, ô glória, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de miríades e miríades de anjos, é a Assembleia Universal. Então vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus. Vocês podem chegar, vocês que são igreja, vocês podem chegar até o monte, mas só pode chegar aqueles que andam em Espírito e em verdade. Glória a Jesus.